quebrar um pouco a formalidade da escola dominical, contar para vocês que meus pais converteram. Devia ter uns 7 ou 8 anos de idade. E aí eu lembro exatamente de quando tinha uns 2 domingos que eles tinham convertido. E aí a minha mãe me falou: olha, a gente converteu, estamos na igreja agora e a gente quer que você venha com a gente. Ficava fim de semana na casa de uma avó ou de outra. E eu vim. Lá na igreja da Vila Boa. O pastor Samuel era o pastor lá. Irmãos, eu fui recebido por uma equipe de crianças, depois de adolescentes, que foi fundamental para a minha formação cristã. Eu era uma dessas crianças que corre no culto, que faz barulho, que às vezes chora protestando que a pregação está ruim. Aí muitas vezes as pessoas não entendem o carinho que eu tenho para o trabalho de crianças da igreja. Ah, a sua esposa é professora. Também. Mas é porque antes eu era essa criança que corria na igreja, que fugia dos diáconos. O pastor Samuel não deixava a gente ficar fora da igreja conversando, né? Então era papel do diácono evitar isso. E o meu papel era fugir do diácono. Eu era muito bom nisso, irmão. Bom mesmo. Meu irmão Dedé até hoje não pode abaixar bruscamente, que as costas doem. Mas eu cresci nesse ambiente. Eu lembro exatamente que a bateria da igreja ficava na frente do púlpito embaixo, né? E eu sentava no altar, escorado no púlpito, para ver o baterista tocando. O pastor Samuel bem queria brigar, mas a pastora Clelina não deixava. Ela olhava assim. Cultos de ensino e eu sentado lá, né? E acabou que eu cresci lá, vendo o pastor Samuel pregar. Eu sempre guardo comigo algumas anotações e eu trouxe essa aqui. O pastor Samuel sabe desse livro aqui. Ele só nunca viu. Quero de volta, mas eu trouxe para o senhor ver. Tem umas anotações aqui, inclusive eu, enquanto pastor, dirigente de igreja, eu já fiz uso de algumas anotações. Eu anotava os estudos de terça-feira do pastor Samuel. O Samuel, o senhor foi meu primeiro professor de teologia, no seminário de crescimento espiritual da Vila Boa, há muitos anos. Tem umas anotações aqui que não tem data, mas eu achei umas que tem. Eu achei uma terça-feira, dia 14 de fevereiro de 1995. O senhor pregou no Salmo 50 sobre fatores que nos impedem de louvar a Deus. Na outra terça-feira, 21 de fevereiro de 95, o senhor falou sobre o nosso lugar no exército de Deus enquanto aquele que ora, aquele que contribui, aquele que projeta. Dia 7 de março de 95, eu tinha 12 anos, irmãos. O senhor falou sobre em que consiste a vigilância cristã, em se guardar do mundo, guardar da avareza, da preguiça, guardar nossa mente do Senhor. E eu tenho até hoje isso aqui guardado. Tenho outros, esse aqui eu trouxe que o senhor pudesse ver. E todos esses anos, o pastor Samuel tem sido para mim um grande exemplo de vida, de maturidade, de homem adulto, de pastor, em grandes e pequenas coisas. Por exemplo, em não aceitar que na igreja tivesse uma comida diferente para os pastores. Ele sempre insistiu que todo mundo tinha que comer igual. Exatamente como o Bispo Ides faz aqui hoje. Ninguém tem um copo diferente dos outros. E isso é maravilhoso, eu aprendi isso. Faço questão de ficar na fila nos eventos, de olhar para os outros. Eu ainda quero ser grande igual o senhor, pastor Samuel, mas tentando chegar lá. E aí meus pais, teve um acidente de carro, teve que vender o carro pelo praticamente o preço do conserto, e a gente teve que sair da Vila Boa. Fomos para a congregação do Elias Magalhães. Meus pais estão lá até hoje. Eu fiquei alguns anos fora do campo. E quando eu quis voltar, eu usei de nepotismo, né? Eu liguei para o Mark Anderson, nós somos primos. Falei: Mark, sabe que o pastor Samuel aceita falar comigo? Ele veio aqui, foi meu arauto, né? Falou com o pastor Samuel. Depois eu ainda fiquei com medo do pastor Samuel e liguei para o pastor Pedro Silva, que era o pastor do Elias Magalhães, que também veio aqui. Falou com o pastor Samuel, só que dessa vez ele falou: o Ricardo me conhece, falou para ele vir aqui falar comigo. Aí eu vim, nós conversamos, e eu disse que queria voltar para cá, voltar para a sede. Que eu amo muito essa igreja, porque eu nasci aqui. Nasci na Vila Boa, eu lembro daqui na reforma desse templo, na construção dele, quando a parte de cima não estava pronta ainda, não podia correr, mas adivinha, né? Adolescente sempre pode.
A gente subiu lá. E essa é um pouco dessa história. Quando eu vim para a sede, o Bispo Ides não me conhecia, o pastor Samuel apresentou, e eu fui aceito aqui muito rapidamente. O Bispo Ides foi muito bom para mim, está sendo bom para mim e bom para minha família. Todos esses anos aqui que eu tenho aprendido muito com ele. E além disso, eu entrei também no seminário, eu assumi as matérias do pastor Enoque. O pastor Enoque dava aula aqui no IBCamp, e já precisava sair, porque muitas atividades como vice-presidente e ações que envolviam também o lançamento da FACEB, né? Então, quando eu entrei no seminário, que hoje eu sou professor, foi assumindo as aulas do pastor Enoque, que eu estou lá até hoje. Além disso, também com total aval do Bispo Ides, eu também já assumi uma turma de pós-graduação lá na FACEB. E eu ainda estou lá como um dos professores que me chama que eu venho, né? Graças a Deus, assim, graças a Deus por mim, mas ao mesmo tempo o salário de professor não é tão generoso assim. Hoje eu consigo ter um salário melhor trabalhando fora que como professor, né? Mas tenho certeza de que se eu precisar ou se eu pedir uma vaga lá na FACEB, as portas estão abertas para mim. E isso eu não tenho qualificação, eu tenho a bondade dos meus pastores comigo. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que, além disso, quando eu vim para a sede, né, eu lembro do meu pai, até hoje, né, fica pegando no meu pé, falou, você tem que ir lá para a sede, mas tem que obedecer o Bispo Ides, tudo que ele falar, você obedece. Obedece o pastor Samuel também, que os dois sempre obedeceram o pastor Albino em tudo, nunca os obedeceram em nada, é por isso que Deus abençoa eles, né? Não é nem para fechar a cara assim. Obedece em tudo, tá bom. De vez em quando eu penso, você está obedecendo o Bispo Ides? Sim, senhor, eu vou lá perguntar para ele. Não, vem mesmo, né? E aí surgiu um convite no final do ano passado para reformular as matérias do nosso curso, do IBCamp. E aí eu fui convidado para 2 matérias, que é a hermenêutica e a homilética. Então eu escrevi um livro de hermenêutica, aqui, ó, e que ele agora está sendo usado no nosso seminário por todos os alunos. Eu pedi um levantamento, hoje tem pouco mais de 22 mil alunos matriculados no EAD do IBCamp, todos usam, a partir do final do ano passado, o meu livro, né? Esse aqui na matéria de hermenêutica. A de homilética era para ser lançada esse ano, mas aí com as paralisações, a editora também parou, e nós ficamos parados. Ele está aqui, ó. Eu falei tudo isso, também para lembrar, e aqui eu não tive custo nenhum, tá? Eu só tive que fazer o manuscrito e enviar para a editora. A igreja entrou com os custos de revisão, de publicação, impressão, tudo, inclusive gerencia a venda do livro no seminário. E eu contei tudo isso para lembrar para vocês, viu, que aquele menino que ficava sentado perto da bateria está aqui ainda, eu sou aquele menino perto do senhor, viu, pastor Samuel? Mas eu usei tudo isso aqui para dedicar esse livro aqui para o senhor, é uma cópia dele autenticada, eu trouxe uma para o senhor e uma para o pastor Enoque. Daqui a pouco eu entrego para o senhor, tá? E para que os irmãos saibam um pouquinho da minha história, de como é que eu vim parar aqui em Campinas e desse pequeno papel que eu tenho. Escrever um livro é sempre um grande momento, né? Tem aquela lista lá de 100 coisas a fazer, sempre tem, escrever um livro. Então tá aqui, né? Na minha biblioteca eu tenho vários livros e hoje tem um da minha própria autoria. Então eu fico muito feliz com isso.